Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Ana, temos mais um programa especial. Boa noite. Teatral, cultural... Diversificaste. Exatamente. Os adjetivos que temos para dar ao TEF. É para não estarmos sempre a chamar especial. Pois é, é um defeito que eu tenho. Qualquer dia pomos Para Cá dos Montes à frente especial. Sim, há programas na rádio e na televisão que são sempre especiais. E há sempre estreias, quer dizer, há filmes que já têm sempre estreias, aqui também são sempre especiais, mas a única diferença é que os nossos são mesmo especiais. E hoje vai ser mais um desses porque vamos conhecer uma instituição fantástica de Chaves. E são especiais, porque são Para Cá dos Montes. É verdade. O TEF é uma cooperativa do setor cultural fundada em 20 de janeiro de 1980, reconhecida como de utilidade pública. Foi honrada com a Medalha de Mérito Municipal, grau bronze, e possui vários prémios e menções honrosas. Da sua atividade consta o teatro nas vertentes de formação, representação e apoio ao teatro popular, cinema e animação cultural e social. Esta noite está connosco o seu presidente, Rufino Martins. Bem-vindo. Obrigado, boa noite. Sr. Rufino, 40 anos de atividade para uma associação cultural nesta região é notável. Qual é o segredo? O segredo é gostar muito do que se faz. E acho que é isso. E saber, de facto, qual é o papel e o que é que cabe fazer. E é isso que temos feito ao longo destes anos. Temos sido persistentes, temos sabido, de facto, separar aquilo que entrava, por vezes, um bocadinho a máquina, e temos sabido seguir em frente. Concretamente, o que é que o TEF tem feito nos últimos anos? É assim. O TEF, quando foi feito nos anos 80, foi feito quase um bocadinho só por causa do teatro. Porquê? Porque na região havia muitos amantes do teatro, havia alguns grupos que andavam e não andavam, e, portanto, não avançavam em termos certos e na direção correta, e então esses amantes do teatro resolveram unir-se e fundar o Teatro Experimental Flaviense. E, como disse, foi precisamente por causa do teatro que o TEF apareceu. Só que quando foi da análise das carências que havia, notamos, afinal, nós gostamos de teatro, mas o teatro é apenas uma componente cultural. E já que temos tanta vontade, embora o que nos uniu foi o teatro, vamos avançar com outras atividades. E logo aí, para a realização disso tudo, nos apareceu uma ideia. Nós temos que arranjar uma sede. Essa ideia veio a ser, podemos dizer, a ter o apoio de uma grande pessoa que nos veio ajudar, o encenador Bento Martins, que vinha de Lisboa a Chaves de propósito e gratuitamente para nos ensaiar e nos ensinar o nosso caminho. E ele, logo de princípio, precisais de ter uma sede. E aí podeis dar asas às vossas ambições e podeis, de facto, alargar, porque os grupos que são pequenos clubes, que têm matraquilhos, porque nós na altura também tínhamos matraquilhos, e que se ficam um bocadinho só por aí, são grupos que, de facto, sentem, no fundo, que podem ser mais completos. E pronto, seguimos em frente e hoje, de facto, temos muitas atividades. Assim, por exemplo, quando acabamos de construir a sede, pouco tempo antes, tinha acabado a sala de cinema regular que havia em Chaves. Ora, acabou a sala de cinema, toda a gente dizia, queremos cinema, Chaves deve ter uma sala de cinema, e o TEF respondeu, presente, pois é aqui que vai ser. Adquirimos o material com vários apoios, e outra das atividades que a gente realiza é o cinema.
E como o teatro hoje já temos várias vertentes, também no cinema temos várias vertentes. Temos um cineclube, temos o TEF Social, que projeta filmes para os séniores e gratuitamente um dia de semana à tarde. São aqueles filmes de antigamente e que eles gostam tanto. Começaram por ir pouquinhos e timidamente, não sei o quê, e hoje já vão bastantes e é mais uma atividade que a gente está a ter. Também o teatro, de facto, uma coisa é representar nos dias festivos, como acontece e como o TEF estava um bocadinho a pensar que ia fazer. Outra coisa é representar, ter durante o ano peças de teatro, e mais que uma, para poder representar em Chaves e aonde for solicitado, quer seja nos festivais, quer seja nos encontros, quer seja através da requisição de autarquias, de entidades, de associações, e é isso que estamos também a fazer. Também a formação. E já que o grande mestre que tivemos nos ensinou que precisais muito de aprender, isso foi uma constante desde o início, que, por exemplo, eu coube-me ter que ir a uma formação dada pelos melhores mestres do país, e por sinal até 2 vezes na Costa da Caparica, e também graças ao Inatel, uma entidade pela qual nós temos o maior respeito e que podemos também dizer que tem a sua cota parte no êxito que nós temos alcançado. Diga. Se calhar, continuando no que estamos a fazer, sim. Não é? Pois, então, teatro, cinema e a animação cultural. Descobrimos, não há muitos anos, que de facto a animação cultural era muito importante. Para que as pessoas se apercebessem de determinado pormenor, para que as vendas de determinados produtos aumentassem, para que ajudasse a que as pessoas mudassem por vezes de comportamentos. Naquelas épocas fundamentais em que é preciso, por exemplo, celebrar o Dia Mundial de determinada questão, e nós estamos a ir por aí. Assim, nós, na animação cultural, já hoje é um ponto de ordem, e com essa animação cultural corremos, podemos assim dizer, a região toda. Inclusive já nos obrigou a que nós criássemos uma secção, que é a secção dos povos galaico-romanos, porque, para além das questões temáticas, também há as questões temáticas históricas, os romanos, a Idade Média, os galaicos, e somos muito solicitados para ir fazer, por exemplo, houve o caso de um castro, de um belo castro que temos perto de Chaves, na localidade de Coralha. Estava todo não estava, podemos assim dizer, preparado para receber pessoas. A Junta de Freguesia e a Associação Castro e muitas pessoas de boa vontade fizeram-lhe uma limpeza, prepararam-no para ser recebido, e nós fizemos lá uma festa maravilhosa que muita gente e alguns próximos de Chaves ainda não conheciam, e que agora já vão lá regularmente, e todos os anos vão à festa que se realiza lá. Também as festas romanas, de cariz romano e de cariz medieval, têm tido bastante impacto. Chaves, hoje, e podemos dizer que fomos nós que fizemos o primeiro desfile romano em Chaves, o Tito
Flávio Vespasiano, que foi uma maravilha. Durante 4 semanas saíamos à rua, na sexta-feira dávamos às pessoas que estavam na praça pão, vinho, presunto, e era uma grande festa de convívio. E o que sabemos é que hoje, portanto, o Chaves tem mudado o modelo. Nós hoje não estamos à frente da organização, é a Câmara Municipal de Chaves que está, e a Câmara Municipal de Chaves tem um modelo já próprio que começou, de facto, podemos assim dizer que fomos nós os primeiros, também foi a pedido da Câmara Municipal de Chaves, no ano em que se fez. E fomos os primeiros a criar aquele modelo numa cidade histórica em que dá-se, como se costuma dizer, um pontapé numa pedra e aparece um vestígio da passagem dos romanos. E aparece um vestígio da passagem dos povos que estavam na altura dos romanos no local. Pronto, para isso tudo temos que estudar muito, temos que nos inserir dentro de cada setor e dentro das épocas históricas e depois fazer. À semelhança, como eu estava a contar, dos romanos, pois, por exemplo, tem-nos pedido para irmos fazer as feiras do azeite, fazer uma animação onde se anda pela rua, vai-se a todos os cafés, vai-se aos restaurantes, e nós lá temos ido fazer isso, dizendo que o azeite, de facto, é um bom produto, que as pessoas devem consumir o azeite, que naquela terra é uma terra boa produtora de azeite, e lá está o auxílio à criação de mentalidades, o auxílio à criação de públicos e a demonstração do que é nosso. Uma das coisas que certamente ajuda muito a fazer essas apresentações, especialmente na parte de romanos e medievais, é o vosso espólio de figuração. São mais de 500 peças, pelo menos, que têm por lá, não é? Sim, eu tinha aqui o número alguns, estava à procura. Vocês foram acumulando ao longo destes anos e muitas delas feitas por vocês. Sim, a maioria, 90%, foram feitos por nós. Nós temos já quase cerca de 1000 fatos. Muitos são de romanos, muitos são da época medieval, outros são de galaicos e muitos são das peças que temos feito até hoje. Cada peça que a gente faz tem que fazer um guarda-fatos próprio. Depois punha-se a questão, porque esta questão põe-se em todos os grupos. Claro. O fato, o que é que lhe acontece? É dado à pessoa, há grupos que dão ao ator que envergou aquela personagem. Outros aproveitam o tecido para outras coisas. Outros, se calhar, perdem, fica lá num canto. E nós, no princípio, não. Até porque tínhamos fatos tão valiosos. Alguns desenhados pelo Bento Martins, outros desenhados pelo Rui de Matos, uma excelência na área tanto teórica como prática do teatro. E mais ainda, já que estamos a falar em fatos, esses fatos constam de uma publicação a nível nacional que o Inatel tem e que distribui nas ações de formação, uma publicação sobre fatos. E alguns dos fatos que lá constam são os do Teatro Experimental Flaviense. Ora, portanto, nós optamos por arrumar aqueles fatos, etiquetar, conservar, periodicamente vão à limpeza e, por isso, temos um guarda-roupa que tenho a impressão que, a não ser as casas comerciais, deve ser ímpar. Pelo menos a nível, e os grupos, quer profissionais, quer amadores que lá vão, dizem que não possuem essa quantidade de fatos. Portanto, é também para nós um orgulho ter esse espólio que é muito importante para a nossa atividade. Para a nossa, e não só. Sim, porque vocês... Uma escola, por exemplo, primeiro aparece lá
bem, nós precisávamos de uma peça para 5 meninos, arranjam-nos aí. E nós vamos, porque também temos uma biblioteca, onde temos muitas peças de teatro. E daí o motivo de irem, bem, tal, escolas, outras associações, arranjam. Já mandei, inclusive, para o Brasil, já mandei para a América, para um grande amigo que temos na América, que diz que precisavam lá de ensinar-nos, e mandei-lhe. Pronto, para além desses envios, as escolas e as associações que nos pedem, a gente lá procura e aconselha-os. E depois também lhe damos às vezes o conselho, olha, a encenação deve ser assim. E deve aqui, quando não vamos lá, nós próprios. Sim, claro, também. Claro. Depois chega à fase dos fatos. Bem, agora precisamos de vestir. Então pronto, vai-se ali, arranja-se isto e isto e vestem as pessoas. Deixando os fatos agora para trás, vamos a outra parte, já que estamos a falar disto, força. Que é a parte que também prezamos muito do calçado. Pois também temos muito calçado etiquetado nas caixinhas. E das épocas também, associados às épocas, às várias épocas que precisam, não é? Pois, por exemplo, sandálias, temos 100 e tal. E então é preciso, nós vamos ao computador vamos estar na caixa 30, ver se a imagem de facto confirma. Eu já vi, por acaso eu não me lembro do calçado, mas eu já vi isto com os fatos, eu já estive lá, já vi. É maravilhoso, aquilo é o sonho pronto, é muita coisa mesmo. Depois também temos um espólio de peças que se usam, adereços que se usam no teatro, desde máscaras, cabeleiras, espelhos, pronto, aquele conjunto, bengalas, aquele conjunto de material que é preciso. Também temos os estandartes dos povos galaicos, por exemplo, a 7ª Legião, a Gémini, dos romanos, lá tem o seu estandarte. As guerreiras galaicas, lá tem o seu estandarte. Portanto, e tudo isso hoje constitui já, de facto, uma mais-valia que nós temos e que prezamos muito. Isso é notável, não sei, acho que não conheço. Eu não fazia a mínima ideia. Não, eu já tinha visto, o Sr. Rufino já teve a oportunidade de fazer uma visita guiada ao Cine Teatro Bento Martins e de facto mostrou-me parte, eu acho que não mostrou tudo, porque, pronto, já mesmo assim, era muita coisa, mas tive a oportunidade de ver parte e isto é notável, porque eu não conheço nenhuma associação, nenhuma companhia de teatro, nenhum grupo que tenha um espólio. 40 anos é muito tempo, mas ainda assim é muito espólio, mesmo assim, para 40 anos. Já agora mais um pormenor. Diga-se. É assim, o Inatel realizou um curso aqui há muito, talvez há 30 anos, que era sobre a construção de máscaras, fantoches, cabeçudos. Pronto, o mal é a gente aprender. A partir daí nós temos os nossos próprios cabeçudos, os gigantones. Também tem isso. Temos, e também está lá guardado, quando é, por exemplo, nos Santos. Nós já é normal, porque Chaves tem uma feira muito importante, que é a Feira dos Santos. Exatamente. E na Feira dos Santos já somos contratados para ir fazer o desfile, a animação. E aí levamos os cabeçudos. Muito bem. Vão os cabeçudos, vão também os gigantones, são mais altos, e pessoal à volta para percorrer a feira e animar a feira. Também, ao mesmo tempo, são usados noutros locais e para outras situações. E estamos preparados mesmo, por acaso ainda não aconteceu muito, para também ensinar essas técnicas quando nos solicitarem. É algo que faz parte do nosso imaginário que vai desaparecendo, pelo menos tenho um bocado essa ideia. Já não se vê tanto. Como se via antigamente, não havia uma festa que não tivesse isso. E hoje já não se vê tanto. É genial. Ana,
por onde queres continuar? Acho que É que, Sr. voltávamos um bocadinho atrás, não? Sim, deliciou-nos aqui de tal forma que nós já perdemos deixamos- aqui o alinhamento. Não tem mal. Voltando um bocadinho atrás, e acho que se calhar é importante falar também disto, tudo começou no Forte de Forte São São Francisco, Francisco. não é? Foi assim. O quartel tinha lá no Forte São Francisco um salão onde tinham aulas de ginástica os militares. Mas naquele período foi um período em que os quartéis começaram a ter menos atividade, felizmente, Sim. e cederam-nos aquele espaço. Não foi só a nós, era um grupo de danças, era escuteiros, e então nós foi aí que começamos. Pusemos um palco improvisado, tínhamos atrás uma espécie de barzinho para os intervalos, e aí fizemos muita coisa. Chegámos a fazer semanas de teatro do Alto Tâmega, foi aí nesse forte. Depois do forte, passamos para a rua chamada Bispo Idácio, onde hoje está instalado o gabinete da Eurocidade. E aí também tivemos um trabalhão monstro, porque aí já tivemos que tirar, porque aquilo era um espaço que a Câmara tinha e que servia de uma espécie de armazém de produtos que já eram para ficar. E alguns desses produtos estavam deteriorados, tivemos que os retirar. Depois pintámos as paredes, pusemos aquilo impecável, tínhamos um espaço só para os jovens. Nessa altura trabalhávamos muito com o Instituto da Juventude e com aquelas atividades que o Instituto da Juventude tinha. Hoje também trabalhamos, só que já não há esse género de atividades, portanto, que era o JTL, o JTJ, e então lá tínhamos ali o sítio para eles se entreterem. Aí já tinham mesa de bilhar, tinham os matraquilhos, tinham as damas, tinham o xadrez, portanto era um espaço muito bonito que a gente criou ali. Mas em cima ainda tínhamos o palco, ali não havia palco. Então a vontade do espaço Claro. é nosso. E foi aí que a terceira foi de vez, que foi a constituição do Cineteatro Bento Martins, da forma, com os ensinamentos que aprendemos, para que tivesse acústica, tivesse visibilidade, as luzes permitissem a iluminação melhor e o palco estivesse vestido e em boas condições. A cabina tinha que ter a janela que permitisse abrir e fechar para se ouvir e ver. E pronto, e é onde hoje estamos e onde temos aquele material que falei. Isto aconteceu em 97, o Cineteatro Bento Martins. Deram um nome da vossa grande influência, que é o Bento Martins. Foi na altura adquirido em condições, pronto, com grandes custos na altura, não é? Pelo que eu estou a perceber, foram vocês que fizeram quase tudo o que lá está dentro, não é? Sim. Como é que é possível? Porque aquilo não deve ter sido nada barato. Não. Acho que houve um empréstimo a 10 anos, uma coisa assim. Pronto, isso não nos interessa muito, os valores. Mas já agora, assim, sem ser com grandes valores, é assim. De facto, o arranque foi graças ao Instituto Português da Juventude. O Instituto, na altura, tinha um apoio para a construção de sedes. Nós candidatámos-nos, foi concedido. Claro. Ainda assim, deve ter ficado longe do que precisavam, não? Sim, pronto, já agora, o valor do Instituto foram 2 tranches de 5.000 contos, foram 10.000 contos na altura. Depois corremos a mais uns apoios, acho que foram mais 12.000 contos. Mas, mesmo assim, ainda a direção do teatro teve que fazer um empréstimo de 75.000 contos. Puxa. Que religiosamente tinham que entrar todos os meses, uma prestação tinha que entrar. Isto em 97 era muito dinheiro. Aliás, ainda hoje é muito dinheiro. E não está contabilizado o nosso trabalho, não é? Claro. Porque foram horas, noites. Por exemplo, para os cabos que iam para os projetores no palco,
houve noites inteiras, quase toda a noite, a passar os cabos para o palco. Até porque havia prazos, a gente tinha, quando é assim, estamos sempre em pulgas, como se costuma dizer, para construir e poder praticar no local. E pronto, e por isso é que a gente acelerou, marcamos uma data e conseguimos construir. Claro, o nome tinha que ser o nome de uma pessoa que o merecia, não é? Claro. O Bento Martins, que ele era do Teatro de Carnide. Carnide, exatamente. Para além disso, ensaiava muitos grupos em Lisboa e ao longo do país, um dos quais é o Teatro Experimental de Mortágua, que é, podemos assim dizer, teatro irmão. E tanto é que já chegamos a fazer cerimónias conjuntas e, como tal, nós achamos que era perfeitamente justo uma pessoa que nos ensinou tanto, que vinha gratuitamente fazer uma atividade tão boa. Isto nos anos 80, sem autoestradas? E isso é que nos deu coragem também, claro. Porque para que as coisas se façam tem que haver a compreensão, tem que haver motivação, tem que haver já atrás qualquer coisa que nos faz com que a gente esteja preparado para fazer o que nos propomos. E, de facto, graças aos ensinamentos dele, nós fomos para a frente e cumprimos. Ele hoje, pronto, ele faleceu. Sim. Eu acho que se nos estiver a ver, assim, deve estar contente porque viu, eles conseguiram de facto as coisas. Claro, chegamos a ir a Carnide também, na altura. Ele era bastante rigoroso. Eu lembro-me uma vez em Carnide que nós estávamos um bocado cansados, andamos toda a noite e tivemos que representar. Naquela altura, as estradas, vocês nem imaginam, é como hoje. Pois. E então 2 ou 3 foram para o palco, não como devia ser. E ele então chamou-nos, não, isto é preciso exigência, temos de ter mais cuidado. Esses ensinamentos hoje são aquilo que podemos dizer é a base da nossa coerência e do nosso esforço, porque no dia a dia ele dizia-nos as coisas e ensinou-nos. E é bem, de facto, é correto, está muito bem dado o nome, toda a gente, foi por unanimidade que de facto lhe foi atribuído. Ao fim destes 40 anos, qual é o balanço da influência do TEF na cidade? É assim, o balanço é para a cidade e para fora dela. Claro. Região? Mas é um privilégio uma cidade ter uma associação como vocês, por isso. Na cidade já houve muitos jovens, por exemplo, um dos jovens que hoje, ainda no ano passado, ganhou um prémio como melhor ator num festival onde fomos. Foi um jovem que passou pelo JTL lá. Esteve no JTL, fez uma peça que era o Quiriquiquiste, tirou o curso superior. O caso dele foi de animação social, sociocultural, e quando acabou o curso apareceu lá. Posso estagiar aqui? Motivado por ter lá estado. Claro. E nós, claro, e estagiou lá, continuou, aprendeu, vinha com muita teoria, ligou a teoria à prática e hoje é um bom ator. E hoje é um profissional que está, porque, de facto, outro pormenor importante, nós hoje temos uma componente profissional. Temos 3 profissionais, todos eles licenciados, que estão lá a tempo inteiro e que garantem a abertura nos horários normais do espaço e que permitem que a gente, ainda há bocado estávamos a falar sobre isso, pois é preciso durante o dia ir-se a determinado local, pois nós vamos, por exemplo, ainda agora na Feira dos Sabores, nós vamos lá estar 3 dias a animar a Feira dos Sabores.
Outros casos, por exemplo, ir a Mirandela ou ir a outros sítios durante os dias de trabalho. Nós lá vamos, porque há essa componente. Ao lado da componente das pessoas que têm o seu trabalho ou que, de facto, não lhe é possível irem em qualquer hora, temos a componente que permite isso. Portanto, saí um bocadinho fora, mas continuando, e acho que isto também é um exemplo, claro. É o caso de que eu estou a falar, mas como ele, muito jovens. Já agora permitam-me contar aqui também um pequenino, diga. Uma pequenina situação. Um belo dia, aliás, isso bem, houve uma povoação que pediu para eu lhe ensinar um alto popular. E eu ensinei o alto popular e depois pediu para fazermos lá uma pecinha, lá um trabalho para animar. E eu fiz esse trabalho e nesse trabalho estava a poesia Batem leve, levemente. E uma miúda disse, tu vais dizer o Batem leve, levemente. Como já. E ela, a primeira vez, tinha-me tudo decoradinho, mas faltava-lhe a parte de dentro para dizer. Faltava-lhe a alma. E eu disse-lhe, olha, é assim. Aquilo caiu de tal forma nela que passado para aí um ano aparece ela e a mãe. E diz a mãe, a minha filha fica muitas vezes mal. Todos os anos tenho problemas com ela e tem-me reprovado. Mas agora não se cala, quer vir para o teatro, quer ir cá ficar, pode ficar aqui, quer ir deixar estar. Mas gostava que ela ficasse bem a partir daqui. Eu disse, deixa ficar. E ficou. Nunca mais ficou mal. Tirou o curso superior de teatro e animação sociocultural aqui na UTAD. É professora num concelho aqui vizinho, toma conta de um grupo de teatro, toma conta de um grupo do ateliê ligado à biblioteca, suponho. Isto é uma alegria para nós, é fruto do TEF. Até agora tenho falado de grupo de pessoas, de casos individuais, mas há casos de grupos de jovens até que formam os seus próprios grupos. E que fazem teatro também. Há também o caso, e dizendo que já está fora, já é muito fora de chaves, de pessoas que estão em Paris, pessoas que estão em Londres, pessoas que estão em Lisboa. Uma, por exemplo, arranjou um emprego em Lisboa, que chegou lá, abençoava tudo e mais qualquer coisa. Bastou-lhe o currículo do teatro, fizeram fazer uma demonstração e foi aceito. E hoje tem um emprego que é o sustento dela, graças ao que aprendeu no teatro, graças àquilo. Para além disso, as tais pessoas que vão ao TEF social são pessoas que já estão habituadinhas. Nós já sabemos, um bocadinho antes da hora, lá chegam, sentam-se ali, esperem um bocadinho que já vai abrir, quando chegam mais cedo. Abre e lá estão a ver o Pátio das Cantigas, o Pai Tirano, esses filmes. Sim. Pessoas que vão ao teatro e que sabem ver já teatro. Pessoas que vão ao cinema. O cinema já esgota. Determinados filmes, não todos. E por isso tem que dar uma coisa para a outra. Claro, não é? Claro. Há filmes mais temáticos e esses pouca gente tem, é verdade. Mas há filmes que as pessoas gostam e já nos enchem a casa. Ora, isto de facto é a prova que em Chaves já temos impacto. Isso também ficou agora demonstrado no aniversário pelo painel de pessoas que tivemos na mesa que se referiram ao pormenor de que em Chaves o Teatro Experimental Flaviense era uma associação, uma cooperativa, concretamente, com impacto.
Uma dessas pessoas foi o Presidente da Câmara Municipal, o Engenheiro Nuno Vaz, que referiu que o TEF é uma instituição nossa de Chaves e que tem de ser acarinhada. Mas há pouco, até porque foi dizendo, às vezes surgiam pedras na engrenagem, não é? Isto nem sempre, em 40 anos nem sempre foi tudo bom, houve bons e maus momentos, mas sempre sentiu o apoio da cidade. Sim, sim, é assim. As associações têm que lidar com várias situações. Nem tudo é bom. O que importa fundamentalmente é traçar uma linha e avançar por essa linha. Quando há coisas menos boas, pronto, tentar resolver de outra forma. Da melhor forma. Quando há coisas boas, melhor avança-se. De facto, por exemplo, uma coisa não tão boa, há para aí 10 anos, acho que foi em 2008, 2009, o cinema caiu a pique. Foi quando apareceu a Porque internet. foi quando começou a haver pela internet, quando começaram a vender os DVDs nas feiras, nunca mais me esqueço, foi numa feira dos Santos, que começaram a vender aqueles, e nós na semana a seguir tivemos uma queda e foi continuando. Ora, isto foi mau. Depois, a somar a isso, veio que as máquinas de 35 milímetros estavam ultrapassadas. Pois. Então, uma máquina que foi caríssima, hoje faz parte do museu. Nós temos o museu, temos já a antiga do cinema antigo, que a Câmara nos deu, e temos os acessórios, que queremos fazer ali uma espécie de museu, pequeno museu didático, onde mostramos como é projetado o filme. Para que se projete o filme em 35mm é preciso isto e aquilo e aquele outro, e vamos ter lá exposto. Portanto, isso foi também uma época menos boa, que nos obrigou a ter que ter uma despesa bastante grande, que foi com a aquisição da máquina que temos agora, digital, uma máquina boa. Melhor que muitas salas de cinema. E que, de facto, fomos bater as capelinhas e nessa altura nenhuma capelinha nos ajudou. Havia até capelinhas que não entendiam, capelinhas entre aspas. Sim, não é? sim, sim. Todos nós entendemos. Sim, que são claro. capelinhas. E que na altura não entendiam o impacto e a importância. E diziam, não, e então lá tivemos nós que, mais uma vez, nos empenhar, que ir ter com uma empresa e conseguir pôr a máquina e está lá. Já agora, há 2 semanas, acabamos de instalar o último grito do som do cinema, que é o 7.1 digital, Dolby Stereo é o que eu digital. digo, é melhor que muitas salas que andam para aí a dizer que são as melhores. Não, Portanto, de facto é uma hoje, sala bastante confortável, também já pude experimentar. E o som e a imagem, o ecrã é o Perlux, portanto hoje permite-se que se veja lá cinema em boas condições. Portanto, isto falando também de que é preciso também saber, há os momentos menos bons, mas temos que lhe dar a volta. Claro. Desde que a gente saiba o que queremos, sabemos como é a forma correta de avançar, então vamos lá. E só para que fique claro, porque se calhar alguns dos nossos ouvintes não têm essa noção, na cidade de Chaves é o TEF que dá cinema. É a única sala de cinema, é digital, com todo, e os filmes saem praticamente ao mesmo tempo. Portanto, não tem quase diferença nenhuma, Ana. Os 40 anos foram assinalados há 2 semanas. Qual foi a sensação? Boa. Portanto, é uma sensação de que afinal se consegue juntar, conseguimos juntar bastantes pessoas que têm uma voz, a voz de que é uma associação importante, que há satisfação por isso, e foi isso que se verificou. Sr. Rufino, qual foi o momento que mais o marcou na história do TEF? Claro, a sério? inauguração do espaço. Pronto, mas além desse então. Não, nós já percebemos Uma história. quando preparamos aqui Sim, algo nós queremos curioso. uma história
que tivesse sido marcante na história do TEF, para além da inauguração, claro que foi com muito custo que vocês a conseguiram e que claramente é um grande marco na história do TEF. Uma história marcante. Pronto, é aquela história da menina que reprovava, a partir da altura que foi para o teatro deixou de reprovar, conseguiu tirar o curso superior e hoje está... Diga-me uma coisa, Sr. Rufino, ao fim de... Para mim, isto é que é... Sim, era Isto é que é trabalho, porque conseguimos mudar a vida das pessoas. E sinto-me contente. Isso é impagável, não é? E é a minha motivação. Isso é impagável. Ao fim destes anos todos perceber que toca a vida das pessoas, que as muda, que muda a vida das pessoas, é a melhor coisa que se pode tirar disto. Certo? Já agora deixa-me Diga, conte lá. Aqui há para aí um ano apareceu-me lá uma menina, estava num curso superior e tinha que dizer uma poesia. Então levou uma poesia, mas quero que me ajude. Olha, eu não tenho prática nenhuma, não sei nada. Fiz-lhe 3 exercícios. E diz ela, agora já estou com a vontade. De certeza que a apresentação que ela fez, que era dizer um poema na aula, que lhe tinham marcado, e era num curso superior que ela estava, de certeza que lhe correu da melhor forma possível, porque bastou só que se apercebesse de como devia ter o comportamento, de que a parte de desinibição, como é que se conseguia isto e aquilo, foi praticamente numa sessão que ela via mudar de uma ponta, entrou de uma forma, quando saiu e se despediu de mim, diz, obrigado, já estou à vontade. Isto é bom. Em declaração ao site Diário Atual, disse que a maioria dos objetivos foram alcançados. Sim. O ter a sede, o cinema estar a funcionar. Quais é que faltam? Bem, agora, claro, nós não estamos... há sempre objetivos que a gente pretende conseguir. E um deles é, por exemplo, a construção do tal espaço museológico, para dispormos da melhor forma. Nós já temos ideia, uma parede de acrílico, com prateleiras, onde pomos a máquina que cola as fitas, que corta, onde pomos a máquina que enrola, os diversos tipos de máquinas, desde os 18 milímetros. Vocês guardaram-nas todas? Que tiveram Pôr lá isso tudo também é uma que andamos agora a tentar fazer. Depois também a dar-lhe, de vez em quando, nós damos-lhe um ar renovado. Por exemplo, o balcão não tinha à frente como está hoje, e houve lá um grupo de jovens que disse, e tal, nós podemos fazer isto. Façam. E hoje está de uma forma agradável. À semelhança disso, também gostávamos de ter um piso diferente no átrio. Aquele piso é um bocado frio, então também é uma modificação. Também estamos a pensar a pôr um teto falso na entrada. Pronto, a gente tem objetivos assim desse género. Pronto, depois já há aqueles objetivos de vamos fazer esta peça, fazer aquela, fazer outra, mas esses surgem-nos conforme as necessidades. Por exemplo, para o Camões estamos a pensar fazer este ano de outra forma, porque ano passado fizemos um espetáculo, este ano vai ser de outra forma. No caso do São Martinho, fizemos de uma forma o espetáculo do São Martinho, este ano se fizermos já vai ser outro tipo de espetáculo. Portanto, os espetáculos vão sendo dia a dia e também há a situação pontual de melhoria das instalações. Falando um bocadinho agora do teatro, já fomos falando, mas há uma característica que o TEF tem, portanto, a influência do Bento Martins. Há um encenador que era de Lisboa, que estava naquela zona em que nos anos 80, onde não havia autoestradas, vinha às Chaves para vos ajudar. A influência dele foi determinante, isso já percebemos.
O que parece ser cada vez mais difícil nos tempos que correm é alguém que tenha uma predisposição, como teve Bento Martins, de vir a Chaves partilhar a experiência que tem. Não quero dizer ensinar, porque acho que é um termo forte, mas é partilhar a sua experiência e vocês absorvê-la. Nós hoje em dia não encontramos, não é fácil encontrar histórias destas. Não, pois, é isso. Eu digo mesmo ensinar, porque o ensino é constante, a aprendizagem é permanente. Estamos sempre a aprender, por exemplo, a questão de se devemos usar LEDs, como é que se devem usar, não sei o quê, para substituir os... Portanto, isso a aprendizagem é importante. Agora é assim, é verdade, e aí, que arranjar uma pessoa que venha cá só pela estadia... Não é fácil. Não é fácil. Porque nós vontade tínhamos. Claro, eu sei. Se arranjássemos, com certeza já a tínhamos, não é? Claro. Porque nós sabemos que há um mundo, o teatro é um mundo. E há muito a aprender e cada trabalho que se faz é mais uma aprendizagem. Nós estamos com a determinado nível de aprendizagem, mas ainda há mais para aprender, há muito, muito para aprender. E por isso, pessoas que viessem com experiência, com conhecimento, eram bem-vindas. Só que tinham que vir a custo zero, entre aspas, não é? Só pela estadia. Porque nós hoje conseguimos, e já tivemos, uma época áurea, em que havia apoios, havia mais apoios, nós tivemos o Rui de Matos, certo, que era do Teatro Nacional e que era um profissional e que nós pagamos e que não temos pena do dinheiro que se pagou, que lhe foi entregue, que se calhar proporcionalmente até foi pouco. Okay. Portanto, também havia esse componente. Nós hoje chegarmos a Lisboa ou ao Porto ou um sítio qualquer, contratamos fulano, vem por determinado tempo, monta-nos esta peça e a gente fica com ela em carteira. Só que, infelizmente, hoje não temos apoios. Hoje trabalhamos muito, mas o dinheiro que se trabalha, que é junto, é para pagar uma fatura monstra de eletricidade, pois, para pagar os materiais, claro, os desgastes, as viaturas, temos 2 viaturas, a reparação das viaturas, o combustível, temos uma viatura que dá para material e para pessoas e outra só para levar as pessoas. Portanto, isso é de facto um gasto enorme e que nós, mesmo quiséssemos pôr de lado algum, não podíamos. Por exemplo, só para termos uma ideia, o dinheiro, o subsídio que a Delegação da Cultura Norte nos dá sei lá, 10%, a 20% do que era na altura em que podíamos trazer cá o Rui de Matos. Portanto, já se vê, pronto, o subsídio são 400 euros. 400 euros não dá para uma semana de estadia. Isso não dá para nada. Para um grupo, eu entendo que se fôssemos um grupo que fizéssemos um espetáculo no Carnaval, outro no Natal, não sei o quê, que se desse um valor assim e que só usássemos a prata da casa, que não tivéssemos as despesas monstras que temos, porque a cultura não dá lucros, não é? É preciso entender isso. E estamos a cumprir um papel que compete ao poder central e ao poder local, e é preciso que isso também seja um bocado sensível do lado de lá. E que, sim senhora, 400 euros para o grupo que vai fazer o espetáculo na festa, se calhar é bom, dá-lhe para comparar os fatos e não sei o quê, e se calhar até nem mesmo para isso já não é tão bom, mas para um grupo que tem, e quando compra os fatos não brinca, quando tem que pagar a eletricidade tem que a pagar mesmo, quando tem que pagar o gasóleo tem que o meter, ou quando é uma reparação não sei o quê, para um grupo assim, e principalmente se quisermos, e aí trazíamos
trazíamos, porque lá está, a linha da aprendizagem é muito importante. Então, se nos dessem um valor, pelo menos o que davam antigamente, então, nessa altura, já podíamos voltar a ter essa componente, porque para nós era uma componente de formação, era uma componente de aprendizagem. Lucrávamos nós, lucrava Chaves, lucrava a região, lucrava o país. Todos, eram todos. Portanto, acho que pronto, nós dizemos isto, mas eu também entendo que pode haver limitações. Sim, mas as limitações são sempre para os mesmos, Sr. Rufino. A verdade é que para o interior as limitações são bastantes e é por isso que a Ana a seguir vai fazer a pergunta que vai fazer. A generalidade dos grupos de teatro do interior é amadora, o que não lhe tira qualquer tipo de qualidade. Isso, aliado a estes factos que acabou de referir, considera que é possível que a produção de teatro a partir do interior se perca? Eu acho que não, porque o que está gerado é um conjunto de pessoas que já sabem que o teatro é fundamental. Agora, que haja uma coerência nas produções, que haja que os grupos se mantenham, e já é duvido, não é? Porque a gente vê o grupo tal fechou portas, o grupo tal não sei quê, o grupo tal, por exemplo, nós podíamos ter o tal apoio para a formação, não a temos que utilizar aquilo que sabemos. E tenho a impressão que os grupos vão se mantendo e as pessoas fecham um grupo, mas aqueles que ficaram com o bichinho de ter andado nesse grupo voltam a unir-se e montam outro novo. Pode ser que até no primeiro ano voltem a ter sorte, pode ser que fechem, mas pode ser que continuem. Portanto, a cultura, e isto é que é o importante, é a cultura. E por isso é que também nós defendemos que devemos, de facto, mostrar o que é a nossa cultura, dignificá-la e avançar com ela. Também foram os motivos que levam a que a gente faça secções, avance por outras vias. Pronto, é essa. O Sr. Rufino disse, e é a capa da Voz de Chaves, que o TEF sente-se bem e assim quer continuar. E foi desta forma, mais ou menos, que resumiu os 40 anos na recente gala de aniversário pela qual passaram. Qual é... Bem, já nos foi dizendo, mas... como é que quer continuar? Qual é a sensação? Como é que vê os próximos anos? O que é que... O que vejo é o dia-a-dia. Não é? Com estas dificuldades todas não há hipótese. E o dia-a-dia, e vou ao telemóvel, e chego ao telemóvel e vejo... dia tanto é para Lordelo. E não pensa muito mais sobre isso, não é? Dia que é o gosto pelo teatro tal, e pela paixão. É para o Festival de Famalicão. Dia tal, vamos para Vilar de Nantes representar o Camões, o que é que fez, e a família e a influência que teve em Vilar de Nantes. Amanhã vamos estar na Feira dos Sabores, 3 dias a animar a Feira dos Sabores. Quando for no Santos, não me preocupa mais nada. Portanto, é aquilo que eu disse e não sou só eu. E é assim que quero continuar, com o telemóvel cheio de mensagens. Quero continuar com o telemóvel... Com a agenda cheia. Sim, é isso. E não sou só eu, as pessoas que trabalham lá, claro, andam satisfeitas. O resto do pessoal, o pessoal da direção, também anda satisfeito. As pessoas que vão lá estão contentes. Portanto, não se pode querer mais. Não, acho que não é necessário querer mais. Está bem, vamos continuar assim. O que é que acha que o TEF estará a fazer daqui por 2 anos? O mesmo. Muito teatro e muita animação em Chaves. Sim. Porque cada vez vamos ganhando mais locais onde começamos a ser solicitado. Por exemplo, o caso de nós é com todo o gosto
que vimos a Associação Valdouro. Sim, também. É Há com mostra de todo teatro, o gosto, em breve. e todos, só se for de todo impossível, não sei o quê. Se for Para tudo nós- impossível, a gente arranja uma data noutro sítio qualquer. Não... Porque realmente é um gosto enorme. Diga, Sr. Rufino, desculpa, interrompi-o. Esse caso, o caso de ir à Vintes, é um festival importante, onde nos pedem, onde há uma espécie de seleção. Quando lá vamos, ficamos todos contentes. E ver que vão lá pessoas que estiveram em Chaves e que já estiveram connosco e que não sei o quê. O que é que nós queremos melhor? É o reconhecimento. É. Sr. Rufino, antes de mais, porque devíamos ter começado assim, não começamos, muitos parabéns por 40 anos. Esperamos pelo menos mais 40 anos, porque são este tipo de associações que fazem falta à nossa região. São elas que servem de inspiração, pelo menos para a nossa, para mim em particular, enquanto dirigente associativo, há apenas 12. Não posso deixar de encontrar naquilo que nos contou hoje, naquilo que eu já conhecia e outras coisas que conheci hoje, o que só prova que o TEF é uma coisa enorme e que nós encontramos sempre coisas novas, sempre que falamos consigo, e só posso encontrar aqui motivação para tentarmos também ajudar-vos e tentarmos um dia, se calhar, almejar seguir o vosso exemplo, porque aquilo que vocês fazem é demasiado grande. Mas é esse o objetivo que acho que é uma lição do associativismo, é uma lição de como é que se pode trabalhar numa região tão difícil, onde a cultura não é prioridade para ninguém, infelizmente, mas onde ela é tão necessária como qualquer outra coisa. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. E obrigado também eu. Muito obrigada. Contudo, fica depois marcado aqui por uns dias para a Mostra Teatro, que daqui por uns dias também vamos falar no nosso programa, Ana. Mercados Montes é uma coprodução da Universidade FM com a Associação Valdouro e tem a edição de Daniel Pinto. Fale connosco. O nosso endereço eletrónico é paracadosmontes@associaçãovaldouro.pt. Ouça primeiro em 104.3 FM todas as segundas-feiras pelas 22 horas. E já sabe, se perder a emissão, o vídeo fica disponível nas redes sociais e nos principais serviços de podcast. Nós regressamos, como habitualmente, na próxima segunda-feira às 22 horas. Até para a semana.